Unidade 2, Laboratórios Clínicos. Regulamento técnico para laboratórios clínicos. O regulamento técnico de funcionamento do laboratório clínico exposto foi elaborado a partir de trabalho conjunto de técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, com o grupo de trabalho instituído pela Portaria número 864, de 30 de setembro de 2003. Esse regulamento tem como objetivo definir os requisitos para o funcionamento dos laboratórios clínicos e postos de coleta laboratorial, públicos ou privados, que realizam atividades na área das análises clínicas, patologia clínica e citologia. Em relação à sua abrangência, essa resolução é aplicável a todos os serviços públicos e privados que realizam atividades laboratoriais na área de análises clínicas, patologia clínica e citologia. Para a compreensão dos conteúdos dos módulos que se seguem, é imprescindível domínio de alguns dos conceitos técnicos, a saber, o alvará sanitário ou licença de funcionamento ou ainda licença sanitária é o documento expedido pelo órgão sanitário competente, estadual, municipal ou Distrito Federal, que libera o funcionamento dos estabelecimentos que exerçam atividades sob regime de vigilância sanitária. A amostra do paciente é a parte do material biológico de origem humana utilizada para análises laboratoriais. A amostra laboratorial com restrição é a amostra do paciente fora das especificações, mas que ainda pode ser utilizada para algumas análises laboratoriais. A amostra controle é o material usado com a finalidade principal de monitorar a estabilidade e a reprodutibilidade de um sistema analítico nas condições de uso na rotina. O analito, que é o componente ou constituinte de material biológico ou amostra de paciente, passível de pesquisa ou análise por meio de sistema analítico de laboratório clínico. Biossegurança é a condição de segurança alcançada por um conjunto de ações destinadas a prevenir, controlar, reduzir ou eliminar riscos inerentes às atividades que possam comprometer a saúde humana, animal ou o próprio meio ambiente. Calibração é o conjunto de operações que estabelece, sob condições especificadas, a correspondência entre valores indicados por um instrumento, sistema de medição ou material de referência, e os valores correspondentes estabelecidos por padrões. Coleta laboratorial domiciliar é a realização da coleta de amostra de paciente em sua própria residência. Coleta laboratorial em empresa é a realização dessa mesma coleta de amostra do paciente, só que no âmbito de uma empresa. Coleta laboratorial em unidade móvel é a realização da coleta de amostra de paciente em uma unidade móvel. Controle de qualidade são técnicas e atividades operacionais utilizadas para monitorar o cumprimento dos requisitos da qualidade especificados. Controle externo da qualidade, SEC, atividade de avaliação do desempenho de sistemas analíticos através de ensaios de proficiência, análise de padrões certificados e comparações interlaboratoriais. É também chamada de avaliação externa da qualidade. Controle interno da qualidade, SIC,
são procedimentos conduzidos em associação com o exame de amostras de pacientes para avaliar se o sistema analítico está operando dentro dos limites de tolerância pré-definidos. Desinfecção é o processo físico ou químico que destrói ou inativa a maioria dos micro-organismos patogênicos de objetos inanimados e superfícies, com exceção de esporos bacterianos. Ensaios de proficiência, a determinação do desempenho analítico por meio de comparações interlaboratoriais conduzidas por provedores de ensaio de proficiência. Equipamento laboratorial é a designação genérica para um dispositivo empregado pelo laboratório clínico como parte integrante do processo de realização de análises laboratoriais. Esterilização é o processo físico ou químico que destrói todas as formas de vida microbiana, ou seja, as bactérias nas formas vegetativas, esporuladas com esporos, fungos e vírus. Aqui as fases. Fase pré-analítica, que é a fase que se inicia com a solicitação da análise, passando pela obtenção da amostra e finda ao se iniciar a análise propriamente dita. A fase analítica é o conjunto de operações com descrição específica, utilizada na realização das análises de acordo com determinado método, e a fase pós-analítica, fase que se inicia após a obtenção de resultados válidos das análises, com término com a emissão do laudo para interpretação pelo solicitante. Garantia de qualidade, conjunto de atividades planejadas, sistematizadas e implementadas com o objetivo de cumprir os requisitos da qualidade especificados. Inspeção sanitária é o conjunto de procedimentos técnicos e administrativos de competência da autoridade sanitária local que previnem e controlam o risco sanitário em estabelecimento sujeito a esse controle. Instrução escrita é toda e qualquer forma escrita de documentar as atividades realizadas pelo estabelecimento ou serviço. Dando continuidade, o instrumento laboratorial é a designação genérica para dispositivos empregados pelo laboratório clínico que auxiliam na execução de uma tarefa analítica. Insumo, designação genérica do conjunto dos meios ou materiais utilizados em um processo para a geração de um produto ou de um serviço. Laboratório clínico é o serviço destinado à análise de amostras de paciente com a finalidade de oferecer apoio ao diagnóstico e terapêutico, compreendendo as fases pré-analítica, analítica e pós-analítica. Laboratório de apoio é o laboratório clínico que realiza análises em amostras enviadas por outros laboratórios clínicos, dando apoio ao principal. Laudo laboratorial, documento que contém os resultados das análises laboratoriais, validados e autorizados pelo responsável técnico do laboratório ou seu substituto. Limpeza é o processo sistemático e contínuo para a manutenção do asseio ou, quando necessário, a retirada da sujidade de uma superfície. Material biológico humano, tecido ou fluido constituinte do organismo humano. Qualquer parte retirada do organismo humano é chamado material biológico humano. Metodologia própria em laboratório clínico, in-house, são reagentes ou sistemas analíticos
produzidos e validados pelo próprio laboratório clínico, exclusivamente para uso próprio em pesquisa ou em apoio diagnóstico. Paciente de laboratório é a pessoa da qual é coletado o material ou a amostra biológica para ser submetida à análise laboratorial. Posto de coleta laboratorial é o serviço vinculado a um laboratório clínico que realiza atividade laboratorial, mas não executa a fase analítica dos processos operacionais, exceto os exames presenciais, cuja realização ocorre no ato da coleta. É um posto, é um representante de um laboratório. Produto para diagnóstico de uso in vitro. São reagentes, padrões, calibradores, controles, materiais, artigos e instrumentos, junto com os instrumentos para o seu uso, que contribuem para realizar uma determinação qualitativa, quantitativa ou semi-quantitativa de uma amostra biológica, e que não estejam destinados a cumprir a função anatômica, física ou terapêutica alguma, que não sejam ingeridos, injetados ou inoculados em seres humanos e que são utilizados unicamente para provar informação sobre as amostras obtidas do organismo humano. Profissional legalmente habilitado é aquele com formação superior inscrito no seu respectivo conselho de classe, com suas competências atribuídas por lei. Exemplo, Conselho Regional de Medicina, de Biologia, de Bioquímica, de Farmácia, etc. Rastreabilidade é a capacidade de recuperação do histórico, da aplicação ou da localização daquilo que está sendo considerado, por meio de identificações registradas. Responsável técnico ou RT é o profissional legalmente habilitado que assume perante a vigilância sanitária a responsabilidade técnica do laboratório clínico ou do posto de coleta laboratorial. Saneante é a substância ou preparação destinada à higienização, desinfecção, esterilização ou desinfestação domiciliar, em ambientes coletivos, públicos e privados, em lugares de uso comum e no tratamento da água. Supervisão, atividade realizada com a finalidade de verificar o cumprimento das especificações estabelecidas nos processos operacionais. Teste laboratorial remoto. Teste realizado por meio de um equipamento laboratorial situado fisicamente fora da área do laboratório clínico, também chamado de teste laboratorial portátil, TLP, do inglês Point of Care Testing, POCT. A validação é o procedimento que fornece evidências de que um sistema apresenta desempenho dentro das especificações da qualidade, de maneira a fornecer resultados válidos. Verificação da calibração é o ato de demonstrar que um equipamento de medição apresenta desempenho dentro dos limites da aceitabilidade em situação de uso. Esses termos foram tirados do Manual da Anvisa de 2005.